Olá a todos, bem-vindos ao Rush de Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre sequências eu vou apresentar para vocês outro tipo de sequência, né? No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre sequências monótonas, né? E como é que a gente pode usufruir da monotonia dessas sequências para fazer um estudo, né? E determinar se elas são convergentes ou não, né? E como uma consequência a gente tem uma nova noção de sequências que são as sequências adjacentes. Beleza? Então a gente vai ver para que serve essas sequências adjacentes, como é que a gente define elas e um pequeno exemplo depois. Beleza? Mais uma vez, é uma técnica para a gente entender como que ela se comporta. Então, no último vídeo a gente viu que a gente pode determinar se uma sequência é convergente ou não, se ela segue uma monotonia, né? As sequências adjacentes vão nos determinar se duas sequências possuem o mesmo limite ou não, só que infelizmente a gente ainda não vai poder conseguir calcular o limite somente usando essas técnicas que eu vou ensinar hoje. Beleza? Mas, mais uma vez, isso nos dá muitas informações interessantes. Beleza? Então, o que seria uma sequência adjacente, por definição? Então, a gente considera duas sequências reais, tá? O n, v, n, tal que uma, né? Então, elas são adjacentes se somente se uma delas é crescente e a outra é decrescente. Beleza? Então, elas têm que ser meio que simétricas, né? Opostas aqui e que a diferença entre elas tem que tender a zero. Então a sequência definida por Vn menos o n, com todo o n que pertence aos naturais, ela tem que tender a zero. Beleza? Se a gente tem essas duas condições, a gente pode afirmar que as duas sequências elas são adjacentes e aí a gente vai poder aplicar os teoremas que eu vou apresentar no vídeo de hoje. Beleza? Então, antes do teorema, eu vou apresentar um outro teorema, mas não o principal, que nos ajuda a comparar essas duas sequências e depois eu vou demonstrar o teorema das sequências adjacentes. Então vamos lá. Primeiramente vamos demonstrar um resultado preliminar antes da gente demonstrar o famoso teorema das sequências adjacentes, que diz que se temos duas sequências, obviamente uma crescente e outra decrescente adjacentes, isso quer dizer que a sequência crescente vai ser inferior ou igual à sequência decrescente. Beleza? Assim que a gente demonstrar o teorema das sequências adjacentes, vocês vão entender a lógica geométrica desse teorema aqui. Ok? Então, pequena demonstração simples, a gente vai considerar uma sequência dn, que é a diferença de vn com n, tá? Então, seja dn igual, né, a vn menos o n, beleza? E agora a gente vai usufruir da monotonia dessas duas sequências, beleza? Então, a gente sabe que vn é decrescente, ok? Então, isso implica o quê? Isso implica que vn mais 1 vai ser inferior ou igual a vn, beleza? E também, então, que o n mais 1 é superior ou igual ao n, porque o n ele é crescente, beleza? Então decrescente, então o próximo termo é menor do que o termo anterior e crescente é o contrário, beleza? Então isso daqui implica o que para dn? Isso implica que dn mais 1, que é igual, obviamente, a vn mais 1 menos o n mais 1, isso daqui vai ser inferior ou igual, né? Então, usufruindo dessas propriedades aqui, ele vai ser menor ou igual a vn menos o n, que isso é igual a dn. Ok? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a sequência dn ela é decrescente. Então isso implica que a sequência dn é decrescente. Beleza? Ok. Por definição, como a gente sabe que essas duas sequências são adjacentes, né, por definição, a diferença tem que tender a zero. É obrigatório, porque ela é adjacente. Beleza? Então a gente sabe que dn tende a zero. Né? Então, por definição, a sequência dn, que é decrescente, tende a zero. Beleza? Só que, se existe um k tal que dk for estritamente inferior a zero, isso implica que para todo número natural maior do que esse k, né, então maior do que esse rank k, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que dn é inferior ou igual a dk, que é estritamente inferior a zero. Beleza? Só que dn não pode ser estritamente inferior a zero, porque por definição dn tem que tender a zero. Beleza? Então a gente tem uma contradição aqui. Né? Isso está contradizendo o fato e a obrigatoriedade que dn tem que tender a zero. Beleza? Então isso implica necessariamente que para todo n que pertence aos naturais, vamos ter que dn é maior ou igual a zero. Beleza? Então aqui eu já sei o sinal, a gente sabe a monotonia, a gente sabe que tem que tender a zero, a gente sabe que dn é maior ou igual a zero. Né? Isso implica que vn menos o n, que é igual a dn, né, é maior ou igual a zero. Então isso daqui implica que o n é inferior ou igual a vn. Ok? Então, demonstração bem simples. A ideia aqui realmente é um pouco complicado sobre a contradição, né, fazer esse absurdo aqui, essa resolução pelo absurdo. Mas assim que vocês têm que dn é maior ou igual a zero
e que ele é decrescente, a gente consegue passar para essa conclusão aqui. Então agora vamos fazer o famoso teorema das sequências adjacentes, que diz que se temos duas sequências adjacentes, né, isso implica que as duas são convergentes e que elas têm a igualdade do limite. Beleza? Então, geometricamente, isso daria o quê, né? Se a gente tem um gráfico aqui, beleza? E eu desenho uma sequência Vn decrescente, então, por exemplo, ela vai fazer isso daqui, beleza? Então, ela vai decrescer, 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 ela vai, né, vamos supor que eles são convergentes aqui no valor x, por exemplo, beleza? Um valor x aqui. E o n é uma sequência adjacente crescente, então ela vai crescer, 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 crescer e vai tender ao mesmo valor. Então vocês entendem bem o resultado anterior que Vn sempre é maior do que o n, beleza? Então o n ataca por baixo e Vn ataca por cima. Vn é decrescente, né? E o n é crescente. Ok? E esse vai ser o poder desse teorema. Porque, como eu disse, a gente não vai ter a capacidade de calcular o limite, né? Isso daqui a gente vai ter que usar técnicas que a gente sabe ou técnicas que a gente vai ter que aprender ainda. Mas, se por exemplo a gente tem uma sequência que a gente sabe calcular o limite, outra sequência que a gente não sabe calcular o limite, e se a gente mostrar que elas são adjacentes, isso quer dizer que a gente já tem igualdade do limite e a gente consegue concluir. Ok? Então vamos demonstrar isso rapidamente. Né, mais uma vez a gente vai usufruir da monotonia e a gente vai utilizar o teorema, né, de monotonia. Né? Então, o que a gente sabe é que Vn é decrescente, beleza? Então isso implica o quê? Isso implica que para todo número natural, n, vamos ter que Vn vai ser menor ou igual a um V0, ok? Porque ela é decrescente, né? Então quanto mais a gente avança em n, menor ela fica. Né? E a gente sabe que o n é menor ou igual a Vn. Beleza? Então isso implica que vamos ter o n, que é menor ou igual a Vn, que é menor ou igual a V0. Ok? Então isso daqui é o que eu mostrei para vocês. Eu mostrei que o n é uma sequência que é majorada. A gente consegue majorar para um valor real V0. Beleza? Então o n é majorado. Beleza? Agora a gente vai utilizar o mesmo raciocínio, mas saindo de o n. Então o n é uma sequência crescente. Isso implica que temos todos os números naturais n's, tal que o n vai ser maior do que o zero. Ok? Porque ele só vai crescer a partir do ponto inicial. Então, isso implica o quê? Isso implica que Vn vai ser maior ou igual a UN, que é maior ou igual ao zero. Então, eu demonstrei para vocês que Vn é uma sequência que é minorada. A gente consegue minorar para um valor inicial, o zero aqui. Então, UN é majorada e Vn é minorada. Beleza? Então, de acordo com o teorema de convergências de sequências monótonas, a gente sabe que o n, né, o n é crescente majorada, então ela vai ser convergente. E Vn é minorada, é decrescente e minorada, então ela também é convergente. Beleza? Então eu vou falar que o n tende a um limite grande L e Vn tende a um limite grande M. Ok? Por enquanto eu não sei se eles tendem ao mesmo limite, então eu tenho que dizer que são diferentes. Ok? E agora a gente vai utilizar a definição da sequência adjacentes. Né? A gente vai dizer que M menos L igual ao limite quando n tende a mais infinito de Vn menos o n, ok? Ora, Vn e o n são adjacentes, então isso daqui tem que tender a zero, então tudo isso daqui é igual a zero. Então isso implica que m tem que ser igual a L, então eles têm exatamente o mesmo limite. Ok? Então bem simples a demonstração também, geometricamente a gente entende bem o que está acontecendo. E agora eu vou fazer um exemplo não tão simples, tá? Mas ele poderia ser bem mais complicado, mas a gente vai admitir algumas respostas, é só para vocês entenderem a ideia desse teorema. Então vamos estudar essas duas sequências, tá? Então, essas sequências são um pouquinho complicadas, só que elas são bem famosas, ok? Então, o n é a sequência, então é a soma de k igual a 1 a n de 1 sobre k menos ln de n, e Vn é a mesma coisa, só que temos ln de n mais 1, tá? Como eu disse, o teorema não nos permite de calcular o limite, vocês teriam que ter outras técnicas para calcular esse limite, então eu vou falar o resultado para vocês, porque é um resultado interessante, ok? O n, ele vai tender, né, a gente pode fazer um estudo sobre o n, beleza? Que eu vou muito provavelmente fazer no futuro, porque é um estudo bem interessante. Ele tende a um valor constante, que a gente nota gama, tá? E esse gama aqui é o que a gente chama de constante, tá? Então é a constante de Euler-Mascaroni. Mascaroni. Eu acho que eu escrevi errado ou certo, não sei. Mas é uma constante famosa, tá? Ela vale 0,53, não sei, uns quebrados assim. Ok? A gente vai demonstrar isso no futuro.
Por enquanto a gente não consegue, então eu vou falar para vocês que o n, depois desse estudo, tende a esse valor gama. E meu objetivo é demonstrar que Vn, né, mesmo que temos um ln de n mais 1, também vai tender a esse valor gama. Ok? E isso a gente consegue fazer agora. Então, primeiro, a gente tem que validar que elas são adjacentes. Então, a gente tem que verificar algumas condições. Quais são as condições para validar que elas são adjacentes? Né? Se uma é decrescente e outra é crescente e que a diferença tende a zero. Ok? Então, primeiramente, vamos ver se a gente consegue majorar. Né? Então, se a gente consegue majorar isso daqui. Então, se o n é menor do que Vn. Então, vamos ver se isso é possível. Ok? Então, vamos fazer o n menos Vn. Então, o n menos Vn vai ser igual ao quê? Então, as somas elas vão se eliminar. Tá? Porque aqui temos essa soma menos essa soma, então a gente não precisa se preocupar com isso. Então, a gente vai ter menos com menos mais. Então, no final, a gente vai ter ln de n mais 1 menos ln de n. Beleza? Isso daqui é igual a ln de n mais 1 dividido por n. Isso daqui é igual a ln de 1 mais 1 sobre n. Ok? Cálculo simples, vocês sabem manusear o logaritmo neperiano. Ok? ln de 1 mais 1 sobre n para todo n maior ou igual a 1, isso daqui é estritamente positivo. Ok? Não tem muito mistério, né? Isso daqui não pode ser negativo. Então, isso daqui é estritamente positivo. Isso implica o quê? Isso implica que o n menos Vn é estritamente positivo. Então, isso implica que Vn é estritamente inferior ao n. Ok? Então, temos o nosso primeiro resultado. A gente sabe que Vn vai ser estritamente inferior ao n. Beleza? Então, agora vamos ver se a diferença entre eles tende a zero. Esse é um estudo um pouquinho mais complicado, tá? Mas não é impossível. A ideia aqui é a gente estudar a função 1 sobre t, tá? Então, porque a gente quer ter um logaritmo no final, então a gente tenta utilizar a integral. A gente vai usar o crescimento da integral aqui. Então, a gente sabe que a função que associa 1 sobre t, ela é decrescente no intervalo 1 mais infinito. Então, isso daqui não tem nenhum mistério. E, então, se ela é decrescente no intervalo 1 mais infinito, ela é, em particular, decrescente. Então, 1 sobre t ela é decrescente num intervalo fechado de n mais 1. Ok? N é maior ou igual a 1, então, né, em pequenos subintervalos ela ainda vai continuar sendo decrescente. Beleza? Então, eu vou fazer isso para a gente conseguir enquadrar para uma integral. Então, isso implica o quê? Isso implica que vamos ter 1 sobre n mais 1, que é menor ou igual que 1 sobre t, que é menor ou igual a 1 sobre n. Beleza? Eu vou compor pela integral dos nos três casos. Então, depois de uma integral entre n e n mais 1, a gente vai ter 1 sobre n mais 1 aqui, menor ou igual a integral de n mais 1 de 1 sobre t dt, que é menor ou igual a 1 sobre n. Ok? Pelo crescimento da integral, a ordem não muda. Ok? Então, a gente faz esse cálculo, vai ficar logaritmo, né? A gente vai reconhecer a nossa função. Então, isso daqui implica que 1 sobre n mais 1 é inferior ou igual a ln de 1 mais 1 sobre n, ok? Que é inferior ou igual a 1 sobre n. Ok? E agora a gente vai fazer o estudo de UN e VN, para ver se o N é crescente, se se o N é decrescente, se VN é crescente, ou etc. E depois a gente vai pegar a diferença. Ok? Então vamos fazer o N primeiro. Então vamos ter o N mais 1 menos o N. Isso daqui é igual a 1 sobre N mais 1 menos Ln de 1 mais 1 sobre N. Beleza? E de acordo com isso, a gente passa isso para o outro lado. Isso daqui é estritamente inferior a zero. Beleza? Porque ln de 1 mais 1 sobre n é maior do que 1 sobre n mais 1. Ok? Então, isso daqui demonstra que a sequência UN é decrescente. Ok? Mesma coisa para Vn. Então, Vn mais 1 menos Vn. Isso daqui vai ser igual a 1 sobre n mais 1 menos ln de 1 mais 1 sobre n mais 1. Ok? E isso daqui, de acordo com essa desigualdade, vai ser estritamente superior a zero. Beleza? Então, isso implica que a sequência Vn ela é crescente. Ok? Então, eu demonstrei que as duas sequências elas têm monotonias diferentes, o n é decrescente e o vn é crescente. Então, primeiro ponto da sequência adjacente, né, usufruindo desse enquadramento aqui. E, né, temos que o n menos vn igual a ln de 1 mais 1 sobre n, né, e quando n tende a mais infinito, então tende a mais infinito, isso tende a, a então, isso daqui tende a zero, né? Então, vai ficar ln de 1 que tende a zero. Então, tudo isso tende a zero.
Então, a gente sabe que o n menos Vn tende a zero, os dois têm comportamentos diferentes, a gente consegue majorar um pelo outro, então eles são adjacentes. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Vn possui o mesmo limite que o n, que é a constante de Euler-Mascaroni. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Infelizmente a gente não consegue calcular isso ainda, mas não, né, se vocês estão empolgados, acompanhem os vídeos do canal que a gente um dia vai demonstrar isso. Ok? Então muito obrigado por ter assistido e até a próxima.